Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando, presta atenção que está entre parênteses esse versículo, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Vamos orar. Tua palavra foi lida, Pai, e nós precisamos da tua bênção, da tua graça, da tua unção, e em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos ir embora como chegamos, mas mais próximos de ti, melhores, Deus, mais dentro da tua vontade, que possamos levantar daqui e levar conosco algo especial. Amém e amém. Você pode se assentar. Quando Jesus faz esse milagre, essa cura, ele sela um ensinamento para a nossa vida hoje. O texto diz, logo depois dessas coisas, ou depois desses dias, e é algo tremendo. Por quê? Porque se você ler o capítulo 4 do Evangelho de João, ele está onde? É quando ele vai a Samaria para curar aquela mulher. Jesus estava na Galileia e ele precisava ir para Jerusalém. Havia um caminho, uma rota comum que os judeus usavam para ir a Jerusalém. Mas ele então toma um outro caminho não comum, e esse caminho não comum é o que passa pela Samaria. Havia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Eles não se davam. Mas Jesus faz o quê? Ele vai lá, porque ele sabe que por volta das 11 horas da manhã, ele chega ali e ele espera. E por perto do meio-dia, aquela mulher chega para buscar água na fonte, no poço de Jacó. Ele então ministra na vida dela. Você conhece o texto da samaritana: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Ela então se converte, entende ser ele o Messias, entende ser ele o enviado, segundo os profetas disseram, e ela vai então para a cidade. Jesus então a acompanha, e ela então se torna um instrumento de Deus, uma missionária. Ela prega para a cidade, e os homens vão se achegando, a comunidade vai se achegando, e vai entendendo, vai se convertendo. Ele opera milagres ali, e ele abençoa, ficando por ali um período de tempo, de dias. Depois disso, ele vai para Jerusalém, e é isso que eu quero que você entenda. Ele entra há 12 portas em Jerusalém, e ele entra pela porta das ovelhas. E quando ele entra pela porta das ovelhas, ele vai ao tanque de Betesda, e ali ele vai diretamente nesse que estava no meio de uma multidão, nesse homem paralítico. E o texto é claro, paralítico há 38 anos. A partir do momento que ele diz isso, ele era paralítico há 38 anos, quando João declara isso, o que nós entendemos? Aquele homem não nasceu paralítico. Em algum momento da sua vida, no começo da sua vida, tendo em vista que a perspectiva de idade não era muito grande naqueles dias, principalmente alguém doente, com limitações motoras, ele, desde menino, provavelmente adolescente no máximo, era alguém que sofria de uma paralisia. Provavelmente não movimentava suas pernas da cintura para baixo. Ele estava ali,
abandonado, deixado pela família, sabe-se quanto tempo, o texto não é claro, mas há um bom tempo ali, dependendo de migalhas que as pessoas passavam e deixavam para os doentes ali, para comerem, e na expectativa de ser atendido para uma cura, que não iria acontecer, porque era uma lenda. Por isso que está entre parênteses no Evangelho, não era um fato bíblico. Quando eu olho para a história da palavra de Deus, eu não vejo o anjo curando, eu vejo o anjo dando mensagem, eu vejo o anjo dando livramento, com os carros de fogo que foram lá defender Eliseu. Eu vejo o anjo que tocou os 180 mil assírios e os matou para livrar o povo de Deus nos dias de Gideão. Eu vejo anjos que trabalham, inclusive até anjo, no sentido de teofania, que é o próprio Jesus, mas o anjo do Senhor lutando com Jacó no val de Jaboque, mas ele não foi lá para curar. Então os anjos vinham para defender, vinham para trazer mensagens, vinham para tocar, mas não para curar. Sabe por quê? Por que o Senhor diz isso com tanta certeza? Porque cura é um dom do Espírito Santo, e o dom do Espírito Santo não é dado a anjos, mas é dado à igreja. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus que aquele que se converte, ou aliás, o ser humano, o Senhor coloca numa categoria maior do que os anjos. Você é mais importante do que anjo. Anjo não tem a capacidade de arrependimento, mas anjo, ele tem a função de louvor e de adoração, mas ele não tem capacidade de arrependimento. Quem tem capacidade de arrependimento é o homem, o ser humano. Os anjos pediram para o Senhor: deixa-nos pregar a mensagem da salvação, mas o Senhor disse: vocês não podem, apenas quem experimenta a salvação é que pode pregar, porque é um princípio divino. A boca fala do que está cheio o coração. Quando você fala do amor de Jesus para alguém, quando você prega de Jesus para alguém, quando você dá testemunho de quem é o Senhor na sua vida, é porque você viveu essa experiência, e quando se vive essa experiência, se é mudado e transformado. Então, o anjo não pode fazer isso. O que era aquilo então, pastor? Uma lenda, algum fenômeno geológico que fazia com que o subterrâneo se movimentasse, e por alguma fenda subisse gases, e esses gases da terra movimentavam essas águas, talvez. E imagina aquela grande multidão de gente na beira da água, e a hora que qualquer coisa acontecesse, pulava todo mundo na água. E aí, alguém filmou para saber quem pulou primeiro? Tem foto? Não. Ninguém via quem pulava primeiro. Conclusão: não tinha prova textual, não tinha comprovação de cura. Mas o povo ficava ali. Aí eu começo a entender que o mesmo Senhor que vai àquela mulher, Ele vai àquele homem. E eu começo a aprender algumas coisas nessa noite que nós temos que compartilhar aqui. A primeira coisa que nós temos que entender: há um Jesus que ama a sua vida incondicionalmente. Ele não está preocupado com o seu passado, nem com o seu estado. Ele está preocupado em entrar na sua vida e mudar a sua história. E aí eu percebo que esse Jesus maravilhoso, que está aqui essa noite conosco, que quer mudar isso na nossa vida, Ele começa a agir hoje, da mesma maneira que Ele agiu naqueles momentos. E Ele agiu por quê? Porque Ele é soberano. E eu começo a aprender que Deus move céus e terras. O Senhor move situações e circunstâncias. Para quê? Para que Ele possa mudar a minha história, a sua história, a história de alguém. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, diz a palavra de Deus. Então, primeiro, Ele vai ao encontro daquela mulher, e Ele vai ao encontro daquele homem. Por quê? Porque Ele vê coisas incomuns na vida deles. Como assim, pastor? Aquela mulher foi usada, foi aproveitada, aquela mulher foi humilhada,
foi desvalorizada, aquela mulher foi rejeitada, aquela mulher foi manchada, foi marcada por uma série de situações em sua vida, em que através de relacionamentos frustrados, ela estava agora num estado em que ela era amante de um homem casado. E nenhuma pessoa nessa situação tem perspectiva de prosperidade, de sucesso na vida. E aí o que acontece? Ela era alguém que não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha perspectiva, porque Jesus mesmo diz para ela: vai buscar teu marido. Ela fala: eu não tenho. Você falou muito bem, porque 5 maridos você teve, e esse que você tem agora não é. Ou seja, ela estava numa situação de abandono. Aquele homem, na beira do poço de Betesda, ele estava em que situação? Sem perspectiva, sem possibilidade. Ele estava ali numa situação de desgraça, de humilhação, de rejeição, de miséria, de subhumanidade, de indigência. Porque vocês pensam o quê? A família ia lá e abandonava a pessoa lá. Não tinha banho, dependia dos outros para dar comida, para dar água. Ele estava ali numa situação miserável. Ele estava só. Então eu percebo que havia uma grande solidão no coração daquela mulher e uma grande solidão no coração daquele homem. Havia uma grande dor na alma daquele homem e havia uma grande dor na alma daquela mulher. E o que Jesus faz? Ele vai até aquela mulher e lhe dá água. Ele vai até aquele homem e lhe dá cura. E eu aprendo o que com isso? Que o meu Senhor que está aqui essa noite, Ele vem para nos abençoar, Ele vem para nos cuidar, Ele vem para nos restaurar, e para Ele não importa o que seja, importa é que Ele seja em nossa vida. Amém? Como assim, pastor? O que é um copo d'água para aquela mulher? O que é a cura para aquele homem diante do poder de Deus? Nada. Mas o que era importante para Jesus era olhar nos olhos dos dois e mudar a história deles. Essa noite, sua dor, sua dificuldade, seus problemas, suas limitações pessoais não são nada diante do olhar que Jesus está despendendo para a tua vida agora, para dizer para você: eu vou mudar essa história. Eu quero manifestar o meu reino na sua vida. Amém? Ele sabia que o mesmo desespero de alma e de angústia havia nos dois olhares. As mesmas necessidades emocionais haviam nas duas pessoas. Naquela mulher que não vivia uma situação estável, sem futuro e sem perspectiva. E aquele homem que vivia debaixo de uma enfermidade, sem futuro e sem perspectiva. E é isso que eu quero que você entenda. O Evangelho é futuro. O Senhor é futuro. O Senhor é vitória. O Senhor é transformação, é mudança de história. E isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E Jesus faz isso. Ele vai, toca naquela mulher e ela abençoa aquela cidade através da experiência dela. Jesus vai, coloca aquele homem andando, e aquele homem abençoa pessoas através da experiência dela. Outra coisa que você tem que aprender: o que Jesus fez na sua vida. Aprenda isso. Ele ouviu o teu clamor em secreto. Ele enxuga as tuas lágrimas em secreto. Mas o que Ele faz na sua vida se torna público, porque é a glória dele. Não se esconde uma cidade iluminada. Amém? Você vai contar. E o que nós temos que entender então? Jesus vai para Jerusalém, 12 portas, tanta porta para entrar. E ele vai quando? Ele vai nas festas, numa das festas, a festa do Purim. A festa do Purim, que é a festa que ele foi, é a que celebra a libertação, aliás, o livramento do povo de Israel, nos dias do rei Artaxerxes, em que um homem chamado Amã era seu conselheiro,
E era o final do período do império, do cativeiro da Babilônia. Já não era mais a Babilônia, era o Império Medo-Persa. E Artaxerxes era o rei, soberano sobre todo o mundo civilizado conhecido. E aí o conselheiro dele cria uma situação de arquitetar a morte do povo judeu. Mas aí um homem chamado Mordecai avisa sua sobrinha Esther, a rainha. Essa história é linda, a rainha Esther. Você conhece a história? Ela vai lá, prepara um jantar para o rei e para Amã. E aí nos jantares que ela prepara, ela então cria a situação para dizer ao rei: eu terei que ser morta, porque eu sou do povo judeu. O rei, quando ouve aquilo, cria-se uma situação e é revertido o quadro. Eu não vou entrar em detalhes porque nós não vamos pregar sobre Esther hoje, mas Amã é enforcado e o povo de Deus é dado o decreto para que lute, seja abençoado, seja vitorioso e haja uma grande conquista. E aí então aquele dia tornou-se um feriado de comemoração pelo livramento que Deus deu ao seu povo. Todo ano o povo judeu celebra o dia do Purim. Ele vai, esse ano, do entardecer do dia 23 ao entardecer do dia 24 de março, é o dia do Purim em Israel. E antecedendo a essa festa, que era o 14º dia do mês de Adar, aquele que é a nossa vitória, aquele que é a reversão do nosso quadro, aquele que é a mudança da nossa vida, vai a Jerusalém. Eu imagino a cena, ele entrando com os seus discípulos, e eu imagino ele revivendo aquele momento histórico, porque ele tinha consciência disso, porque ele é, antes da fundação do mundo, parte da Trindade, e ele fala: eu vou entrar por aquela porta, eu vou entrar pela porta das ovelhas. Por quê? Porque eu vou fazer um movimento profético, vou fazer um ato profético, eu vou entrar pela porta das ovelhas. Que era a porta das ovelhas? Era uma porta fácil que dava acesso ao interior do templo, que era ali daquele lado da cidade. Essa porta é por onde passavam os rebanhos das ovelhas que eram levadas para o sacrifício. Ele entra ali no sentido de ter condições para entrar por ali. Por quê? Porque ali era um lugar, era uma porta separada, para que as ovelhas limpas e sem pecado, aliás, sem mancha, sem defeito, os cordeiros sem mancha, sem defeito, passavam por aquela porta para serem sacrificados. Mas ele, sem mancha, sem defeito, sem pecado, entra por aquela porta, não apenas para dizer profeticamente que iria vencer o pecado, mas para levar vida em abundância para aquele homem que estava lá dentro. Então eu quero que você entenda, a porta das ovelhas hoje é aonde? Lá em Jerusalém? Sim, ela está lá ainda, mas ela não é mais a porta das ovelhas. A porta por onde Jesus entra é o seu coração, é o dia que você abriu e deixou ele entrar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entrou e entra por cada um daquele coração que é aberto e muda a história, reverte os quadros e transforma a vida. Ele entra para nos dar, é isso que Jesus diz: eu vim para que tenhais vida e tenhais em abundância. Ele então entra por aquela porta, e quando entra por aquela porta, ele não vai para em direção ao templo ainda, mas ele vai em direção ao tanque de Betesda, um tanque que era uma piscina coberta, e esse tanque possuía 5 portas, 5 pavilhões, 5 portas que entravam. Por que ele tinha 5 portas? Porque esse tanque, que era usado também para lavar os animais, ele com 5 portas, simboliza o quê? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde você recebe o quê? Você recebe a lei, você recebe a direção de Deus, você recebe a presença de Deus, você recebe o ensino de Deus. Ou seja, aquele tanque de Betesda, ele era cercado por aquilo que simboliza a palavra. Por quê? Porque ele chamava Betesda.
E por que ele chamava Betesda? Porque Betesda significa casa de misericórdia. A misericórdia de Deus se manifesta na sua vida através do cumprimento da palavra. Você está entendendo? Cumprimento da palavra. Jesus então vai até aquele homem. E aí é lindo isso. É lindo isso. Por quê? Porque Jesus chega para ele e faz uma pergunta. Qual a pergunta? É isso que define a sua vida. Como você responde à abordagem do Senhor? Porque a palavra de Deus diz que a Bíblia, Hebreus 4:12, diz que ela é afiada como uma espada de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas. Jesus fala como que tem que ser o meu proceder, porque é o proceder dele. É sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Não existe meio termo. Não existe meias palavras. No reino de Deus existe verdade e transparência. E Jesus chega e vai olhando e fala, é ele. E quando chega para aquele homem, com seus 45 anos talvez, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Jesus é claro, objetivo, franco, não perde tempo e não usa de rodeios. E aí que começa a nossa dificuldade de relacionamento com Deus. Por quê? Qual é a resposta que ele tinha que dar para Jesus? Sim, eu quero, eu necessito, eu desejo, eu almejo, eu preciso ser curado. Meu irmão, muitas vezes você não tem de Deus, porque você não deixa Deus agir, e porque você não deixa claro o que você quer. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Eu preguei aqui esses dias sobre essa arma, chamada livre-arbítrio na nossa vida. Uma arma de vida ou de morte, depende de como você utilizá-la. E aí o que nós percebemos? O Senhor sabia da sua necessidade e chega e pergunta, você quer ser curado? Essa noite o Senhor olha para a tua vida e fala assim, eu vim aqui essa noite, e estou usando a vida do pastor Alexandre para falar com você, com todo mundo que está aqui dentro, para dizer o seguinte, você quer ser curado? Você quer ser curado na sua alma? Você quer ser curado no seu interior? Você quer ser curado no mais profundo do seu entendimento? Você quer ter a sua vida transformada? Você quer, como diz o Paulo em Colossenses, ser tirado do império das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor e crescer até a estatura de varão perfeito? Eu não estou falando de salvação. Salvação, você é salvo e ponto. Teu nome está no livro da vida. Você entendeu Jesus, você aceitou Jesus. O problema é que o Senhor quer e está trabalhando para uma igreja vitoriosa no tempo de hoje, e está levantando uma igreja vitoriosa sobre a face da terra, em que ela é luz do mundo e sal da terra, em que ela é uma referência para as pessoas. Mas essa igreja, para ser referência, ela tem que viver a plenitude da palavra nela, dentro dela. E Jesus olha para a tua vida e fala, você tem medo, você tem limitações, você tem mágoas, você tem traumas, você tem uma autoestima baixa, você se desvaloriza. Você quer ser curado? O problema é a resposta do homem, que pode ter sido a sua, pode ser a sua de contínuo. Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Qual é o grande problema? É os outros. Quer ser curado? O problema é minha mãe, o problema é meu pai, o problema é meu irmão, o problema é as pessoas que agem comigo dessa forma, o problema é o meu chefe que me oprime, o problema é o meu professor que me persegue, o problema é não sei quem, é aquela situação, o problema é meu trauma, o problema é meu medo, o problema é os outros, alguém, uma situação, um fato.
E a resposta, eu quero ser curado, não vem. Por quê? Porque você está paralisado numa mentalidade errada. Qual é a mentalidade? Deus vai fazer o milagre. Tá, Ele vai fazer o milagre. Mas peraí, Jesus não chegou feito um herói da Marvel, feito o super-homem da DC também, e olhou para o paralítico, e com o olho a laser, fez o paralítico levantar. Jesus é um gentleman, um cavalheiro, Ele é amoroso, Ele não invade, Ele não usurpa, Ele não desapropria. Ele pergunta, quer ser curado? Quer bênção? Quer mudança? Quer restauração? Então, mas sabe o que acontece? Quando eu tinha 14 anos, está com 60, está falando quando tinha 14. Até quando você vai parar nos 14? Não, mas sabe o que acontece? É que eu tenho um problema, que quando eu era criança... Ô meu irmão, quanto tempo faz que você não é criança? Que ano que você fez 18 anos, que você deixou de ser criança? Que aliás, eu acho que a pessoa hoje em dia, mais do que nunca, deixa de ser criança com 10, 12 anos, mas tudo bem. Quando que diante da justiça você passou a ser maior de idade? Todo mundo sofre, todo mundo sofre. Todo mundo tem trauma? Tem. A psicologia já entendeu que a maioria das limitações das pessoas emocionais ocorre na infância. Na primeira infância. Quando ela não entende, não interpreta o que está acontecendo. Mas até quando você vai ficar nisso? Aconteceu? É duro? É. Mas você é mais um, você é normal. Por que você vai ficar nessa situação? Por que já faz 38 anos que você está imobilizado numa área da tua vida? Por que faz tanto tempo que você está imobilizado de não ter uma iniciativa? Ah, porque o meu pai, o seu pai é o seu pai. Mas há um Pai celestial que está dizendo para você, levanta e anda, vai. Arrepia, colega, estou contigo, meu irmão. Ah, mas sabe o que é? Eu não tive oportunidade. Ué, você não quer? Você quer uma oportunidade melhor do que essa? Ir para o céu? Você quer uma oportunidade melhor do que essa? Zerar a conta e começar de novo? É, mas as pessoas são as pessoas, e você é você. Sabe, irmão? Que tipo de pessoa você é? Ah, que tipo de pessoa você é? Como você se enxerga? Deus está querendo mexer muito na natureza nossa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos muito serviço para fazer, nós temos muita bênção para contar, vitórias para conquistar e gente para ganhar. Sabe? Você tem vontade, você vai lá, você compra aquela roupa que você tem vontade de comprar, você toma seu banho, põe seu perfume, põe a roupa, põe no espelho e fala, não sei. Aí você chega na sala e pergunta, ficou bom? Não, filho. Você tem que fazer como? Como é que o senhor faz, pastor? Assim, ó. Vou lá, põe a roupa, chego na sala e falo o quê? Pode falar, pastora. Eu estou lindo. Que bonito eu já sou, filho. Você põe a roupa e fala, ficou bom? Tá bom, né? Ah, que isso, irmão? Você não é meia boca. Você não foi feito pela metade. Você bota a roupa, chega na sala e fala, tô lindo. E você, irmã? Tem que falar para ele, lindão. Pastor, se você não falar, vai ter quem fala, caboclo. Olha lá. E você? Vai lá, paga uma nota para o cabelo. Faz aquele cabelo. Bota a roupa. Vai vir para o culto. Botou aquele perfume. Chega na sala. Eu estou bem. Ué, está bem, não está doente? Está bem. Não, irmã. Estou linda. E você vai dizer,
maravilhosa. Amém? Começa a se valorizar, meu querido. Começa a dar valor, sabe por quê? Mas pastor, qual é o fundamento? O fundamento é simples, Jesus morreu na cruz por você. Se você não fosse lindo, Jesus não ia morrer por você na cruz. Você é lindo porque você é imagem e semelhança de Deus. Amém? É isso aí. Pastor, o senhor é convencido? Sou convencido de que Jesus me amou, me tirou do pecado, me fez uma nova criatura, e sou convencido que Ele me ama. Por isso, eu tenho condição de dizer: estou lindo. Você está entendendo? Todos nós aqui, filho. Todos nós. Entenda isso. Para de dar justificativa. Por que você está aqui? Você está aqui pelo mesmo motivo que aquela mulher foi buscar água, e pelo aquele mesmo motivo que aquele homem estava lá? Porque você crê que algo pode acontecer. Porque você crê que pode haver uma mudança. Você crê que pode haver uma transformação. Você crê que algo inusitado, inesperado e fabuloso vai acontecer na sua vida. Sabe o que chama isso? Reino de Deus se manifestando dentro de você. Amém? E como você vai viver isso? Respondendo ao Senhor. Nessa noite, quer ser curado? Teve gente que já está catando a maca. Você está entendendo? Por quê? Porque ele fala assim: quer ser curado? Amém? É isso aí. Jesus percebeu, falou: ele não está encostando, eu vou dar uma benção para ele. Quando ele falou os outros, ele falou: esquece os outros. Nas entrelinhas, Jesus falou assim: esquece os outros, eu não estou aqui por causa dos outros, estou aqui por causa de você. Jesus não está aqui por causa dos outros, Ele está aqui por causa de você. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: Jesus está aqui, nessa noite, por causa de mim. Amém? É isso aí, irmãos. É assim que funciona. Está aqui por causa de mim. E aí ele fala para você: levanta e anda. E pega a maca. Por quê? Você tem que ter história para contar. Como é que alguém vai chegar e falar: eu era paralítico? Estou vendo. Eu fiquei muito tempo numa cama. Estou vendo. Umas pernas fortes dessa. Mas que vão pensar, eu falei: mentiroso e vagabundo. Mas o que Jesus fez? Leva a maca. Leva o objeto do milagre. Leva a dimensão do meu poder na tua vida. Leva o testemunho. Leva e conta o que eu fiz na sua vida. Você tem história para contar. Nós temos que ter história para contar. Nós temos que ter história para contar. Por isso nós temos experiências. Por isso que nós temos vitórias. Por isso que nós temos curas. Por isso que nós temos transformações. Por isso que nós temos poder de Deus. No dia difícil, na hora não é fácil, no momento dá medo, mas depois que passa, o que você faz? Aleluia, glória a Deus, o Senhor é comigo, vamos em frente, glória a Jesus. Você é aquele sujeito que fala a verdade. Você já fez isso na vida? Oh meu Deus, como vai ser? O que será de mim? Passada a luta, você faz o quê? Deus é comigo, ó. Amém? Você faz ou não faz isso? Você faz, filho. Você faz. Entenda isso, você faz, sabe por quê? Isso é normal, colega. Mas entenda bem isso. Está na hora de você se colocar de pé. Pegar a tua maca e dizer: o Senhor fez na minha vida. Está aqui, ó. Chega. Chega. Tudo que é passado, é passado. Acabou. 2024 está quase inteiro. Fevereiro está começando. Semana que vem tem acampamento. Não sei. Ó, irmãos,
Vocês têm sorte do cajado não ser físico. Porque quando eu chego para o caboclo, o cara é diácono, o cara é da banda, o cara é do louvor, o cara é membro da igreja. Você vai no acampamento? Não sei. Irmãos, eu tenho vontade, só as lendas vão lembrar, de dar um colabrinco, de ficar 3 dias sem escutar o Zé Bétio. Você tem vontade de bater em nós, pastor? De vez em quando tenho. Quem é pai e nunca teve vontade de bater aqui? Pai tem vontade de bater de vez em quando. Dá umas... Pergunta para Tati se o Luan não corre de vez em quando. Corre, não corre? Porque de vez em quando você tem vontade. Eu não sei se eu vou. Vai ficar fazendo o quê em casa? Televisão você já nem assiste mais, fala a verdade. Televisão, o negócio está virando igual telefone fixo, está cada vez mais empoeirado. Aí você pega o celular, vai aparecer o quê no celular? É bateria de escola de samba, não sei o que de escola de samba, não sei o que de carnaval, não sei o que de carnaval, não sei o que de carnaval. No celular. Aí você vai ficar em casa, você vai ficar deitado no sofá, você vai no quintal, aí você vai visitar parente. Parente é bom, irmão, mas não 4 dias. Aí você prega, outra pregação. Vamos lá, o que você vai fazer? Você vai no acampamento, colega. Você não precisa ficar lá de tarde. Você não precisa dormir lá. Mas tem culto. Sábado à noite, tem o pastor Lincoln. De manhã, pastor André, coordenador regional de homens, pastor em Tanquinho. Vai ter os pastores da região. Aliás, os pastores da igreja. Vai estar nós lá. Pastor Júnior. Olha o Ruhu aí para ele. Pastora Gabriela. Pastora Wanda. Amém? Esse que vos fala. E você vai ficar fazendo o quê em casa? A pastora Rebeca, correndo atrás do Tito ou pregando. Mas vai estar numa dessas 2 coisas. Você está entendendo? Doutora Letícia, vai estar lá também. É isso que não entra na minha cabeça, Valdir. A Letícia pega o carro com o Daniel e o Ângelo, sai de Piracicaba, dorme 4 dias no acampamento. Ela fala, eu preciso vir no acampamento de vocês, é bênção. Ela sai lá de Piracicaba e vai. Vocês também vão, não? Olha aí, ó, o David e a Margarete, lá de Piracicaba, eles moram, frequentam a igreja com a gente, vem para o acampamento. O iluminado mora no Gabriel, no Bandeirantes, no Alvorada, e fala, não sei se eu vou. Ô colega, ai pastor, ora por mim, até quando? Eu tenho que orar por quem vai chegar. Já parou para pensar, até quando eu vou ficar orando por você? Você não vai. Você vai levantar e andar, caminhar. Porque Deus tem uma palavra séria para essa igreja agora. Para você que está nessa ainda. Olha, Deus mexeu aqui agora. Vou até achar para ler, para não perder um versículo. Aliás, é uma palavra que Deus me deu uns anos atrás. Eu estava numa luta muito grande. E comecei a reclamar das minhas dores. Comecei a brigar com Deus. Deus, por que eu estou passando isso? O que eu fiz? De vez em quando a gente é tonto, acha que tem razão. Mas é bom brigar com Deus, sabe por quê? Porque aí Deus perde a paciência e dá no meio e esclarece. E eu comecei. Jeremias 12. Deus me levou, Deus falou. Quando Deus falou, eu falei, isso está na Bíblia. Porque presta atenção, irmãos. Uma das identificações, por isso que você tem que ler Bíblia, porque Deus fala de acordo com a palavra dele. E aí Deus falou para mim assim, ó. Se te fadigas com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Traduzindo,
está reclamando do que você está passando. Agora, que é pouco, como é que você vai aguentar a hora que eu colocar você numa situação maior? Com mais gente, com mais responsabilidade, com mais coisa. Se você reclama da tua vida, se você acha que você não vai para frente porque alguém não faz por você e Jesus está querendo fazer, como Deus vai acumular coisas para você? Como Deus vai abrir aquela porta do empreendimento se você fica esperando que alguém faça por você e Jesus está diante de você dizendo assim, ó, levanta e anda. Você está entendendo? Até quando? Cris, levanta e anda, filho. Assim que funciona. Margarete, continua projetando. Levanta e anda. Ponto. E Deus vai fazendo. Você está entendendo? Agora, você fica chorando enquanto você está em tempo. Se você está cansado correndo com o homem que vai a pé, aí que eu entendi uma coisa: Deus não vai me dar cavalo. O que é cavalo? Recurso, dinheiro para fazer o que os outros têm. Deus vai me dar velocidade e estrutura, que é mais importante do que o cavalo. Você está entendendo? Se em terra de paz, você não tem segurança, ou seja, você não está confiando em mim nesse momento, e a hora que eu te levar para guerras maiores, para lutas maiores, para vitórias maiores? Então, meu irmão, está na hora de você levantar e andar, e sair desse momento, dessa situação. Você está aqui para levantar e andar, amém? Então levanta.